Bom, então, boa noite a todos. Vamos dar início à palestra de Planejamento Estratégico, que será proferida pela Elis Martins, da Impulse Up. Agradecemos aos palestrantes e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas pelo chat. Participe da nossa campanha de solidariedade. Essa edição, a instituição beneficiada será a Ampare. Estamos aceitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas M e G. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora passamos a palavra para Elis. Perfeito, vamos lá, vamos lá. Primeiramente, boa noite. Como a Giovana me apresentou, eu sou Elis, trabalho na Impulse Up, sou psicóloga de formação pela Universidade de Brasília. Vou comentar um pouquinho hoje com vocês com relação ao planejamento estratégico. A Impulse Up ela é uma startup, a gente trabalha principalmente no pilar de gestão de pessoas, gestão de desempenho. Então, eu trago meu olhar também de psicóloga, enquanto especialista ali da área de gestão de desempenho, vivendo um planejamento estratégico dentro de uma startup. Em paralelo a isso, eu trago também a minha experiência dentro do movimento Empresa Júnior, então pode não ser do conhecimento de todos presentes, mas o movimento Empresa Júnior, ele fez muito parte do meu processo de formação e do meu conhecimento com relação ao planejamento estratégico, principalmente na vivência da construção do planejamento estratégico. Então, ali, muitas vezes, eu estava encabeçando realmente a construção desse planejamento estratégico. Acho importante salientar, eu não sou especialista da área da administração, de planejamento estratégico. A minha proposta aqui é realmente trazer um case real, a história de como surgiu o planejamento estratégico da Impulse Up, como a gente vivencia isso hoje, quais são os desafios ali, para além também do que a gente tem de conceito e de livro. Então, a proposta é trazer um viés prático também para essa nossa conversa. Fiquem bastante à vontade, eu planejei a apresentação para a gente ter um tempo legal no final para a gente conversar realmente, vocês trazerem os pontos de vocês. Então, caso vocês desejem também trazer ao final pontuações, vocês podem ir registrando ao longo do processo, só para não perder ali a linha do raciocínio também durante a apresentação, mas pode ir mandando no chat e depois a gente vai abordando os tópicos, pode ser? Beleza. Vou compartilhar a minha tela. Vocês visualizando, eu peço para que vocês confirmem. Estamos vendo já. Perfeito. Vamos lá. Conforme comentei, a nossa conversa hoje ela vai no caminho do planejamento estratégico. A apresentação ela está estruturada em 4 etapas que vai trazendo um pouco ali o ciclo de vida mesmo da Impulse Up enquanto organização. Eu vou começar com uma parte de conceito bem breve, como comentei, não é o foco da apresentação trazer um aspecto conceitual do planejamento estratégico, e eu vou evoluir realmente para a história de vida da empresa, de como que ela surgiu, de onde surgiu a Impulse Up, como foi executado esse planejamento estratégico e quais são os desafios atuais desse planejamento estratégico. Então, eu vou passar aí por essas 4 etapas do processo. Trazendo um pouquinho desse conceito, né? Até retomando ali a terminologia mesmo, né, das palavras planejamento e da palavra estratégico e da palavra planejamento, né? O planejamento, ele vem muito com uma perspectiva de olhar para o futuro, né? Definir ali realmente um rumo de para onde eu estou indo, né? E eu consigo, por meio disso, antecipar possíveis riscos, ameaças, demandas, recursos necessários. Então, eu realmente me antecipo do que pode ser esse futuro e eu retraço essa rota constantemente. E a estratégia, ela vem um pouco da visão de realmente de como que eu vou cumprir esse planejamento, né? Quais ações serão tomadas, quais ações serão seguidas para que a gente alcance ali esse planejamento estratégico. Então, aqui eu vou falar tanto da parte mesmo de planejamento, como que foi pensado esse futuro da Impulse Up e da estratégia de como que realmente isso tem sido levado no dia a dia e quais são ali os planos de ação que a gente tem desenvolvido, o que que a gente tem aprendido com isso também.
Entrando um pouquinho em como surgiu, né, ali a proposta da Impulse Up, e aí, conforme eu falei, né, para além ali de como surge uma empresa, né, ela surgiu de uma validação de hipótese, e isso vai ser uma coisa que vai ficar bem frequente durante a apresentação, porque é uma coisa que já é tão natural para a gente dentro da Impulse Up de forma geral, que é uma startup e que vem vivenciando as metodologias, as inovações, a forma de viver mesmo dentro de uma startup, que esse pensamento lean, esse pensamento ágil e essa validação de hipótese, coleta de dado, replanejamento, ela vem sempre no nosso dia a dia, na nossa rotina, e não dava para ser diferente ali também a origem da empresa como um todo. E aí, até dando um passo atrás, antes da Impulse Up, né, a gente tinha a Impulse. A Impulse, ela é uma empresa de LMS, que trabalha, né, com uma plataforma de treinamento e desenvolvimento, e o público-alvo ali dela era realmente empresas de um porte maior. Então, ela tinha ali, normalmente, empresas mais de 500 colaboradores, e a Impulse, ela trabalhava com base numa licença de software, um software estrangeiro dentro do Brasil, e já tinha tido até na vivência, né, da história da Impulse, uma experiência com um outro produto que era comercializado no Brasil, né, por meio da mesma proposta de parceria, e a Impulse ela tinha sido colocada de fora dessa parceria e tinha perdido o ramo de negócio ali com o processo de aquisição, né, de licença dentro do Brasil e tinha ficado de fora. Então, com essa nova parceria que foi criada a partir da Impulse, eles identificaram que aquele risco, e aí eu estou falando principalmente o Felipe Batalha e o Bruno, que eles são os fundadores, né, da empresa, e o Daniel, que hoje trabalha também em parceria ali no direcionamento da empresa, mas eles mapearam que era importante ter esse posicionamento de segurança no mercado. Então, eles identificaram uma ameaça de mercado que era uma questão externa a eles não tinham controle, né, sobre essa ameaça externa, que era a possibilidade né, do sistema que eles comercializavam ter uma licença limitada no Brasil, então outra empresa, por exemplo, comprar o acesso à licença, ou eles serem colocados realmente de fora, né, da oportunidade de comercializar aquele produto, e eles identificavam, em contrapartida também com o público da Impulse, determinadas oportunidades. Então, eles viam que como eles tinham um público ali acima de 500 pessoas, tinha uma parte de pessoas de possíveis leads, possíveis clientes que entravam em contato com a Impulse, querendo adquirir o sistema que era comercializado e não tinha a demanda, porque não era um público que eles costumavam atender pelo próprio porte da empresa. Então, eles identificaram uma oportunidade de mercado de um grupo de pessoas que estavam buscando um negócio e que hoje ali não parecia ter realmente ali concorrência para bancar aquele problema, resolver aquele problema, né, daquele público específico. Então, foi feita realmente uma matriz SWOT para mapear essas oportunidades, essas ameaças. Foram identificadas também forças, por exemplo, nós tínhamos já um marketing estabelecido, de forma que a gente já tinha produção de conteúdo sobre gestão de pessoas, a gente já conhecia de alguma forma ali a persona para quem a gente estava falando, né, sobre gestão de pessoas, então a gente já tinha algumas coisas que ajudavam a gente, por exemplo, a ter uma entrada nesse mercado, bem como o próprio contato, né, dessas pessoas que faziam contato, por exemplo, com a Impulse e que não conseguiam ser atendidas pela plataforma da Impulse. Então, veio sendo, a partir desse mapeamento da matriz SWOT, né, ali uma metodologia utilizada também da área da administração, foi mapeada a oportunidade de surgimento de um novo negócio como uma forma de trazer segurança para o mercado, para o negócio, né, de não ter ali uma descontinuidade da empresa e o negócio se perder. Então, é tomada uma decisão relacionada a um spin-off mesmo, de começar um novo produto, de tentar desbravar esse mercado, né, entender e validar essa hipótese se realmente era possível a gente trabalhar dentro desse mercado, a partir desse primeiro diagnóstico. E aí um ponto que é importante sinalizar é que a Impulse Up, ela surge da Impulse a partir do planejamento estratégico, ela é um investimento de longo prazo. Então, se olha e fala, no mercado, em médio e longo prazo, a gente pode ter um risco, porque a gente tem uma ameaça iminente. E então, surge do planejamento estratégico esse investimento numa nova empresa
para suprir aquilo que às vezes a Impulse pode não ser capaz de suprir sozinha. Então, nem surge necessariamente só de uma visão empreendedora, de uma visão de um novo negócio, mas realmente de uma estratégia de manutenção de uma marca no mercado, né, como um investimento realmente a longo prazo, nessa perspectiva. E aí começa-se a trabalhar, né? A gente tem o público, a gente já conhece alguns pontos ali desse público e algumas hipóteses vão começando a ser traçadas. Tinham-se duas hipóteses principais. Uma delas é um investimento da área de departamento pessoal, ali dentro da área de RH mais específica com folha de pagamento, com férias, com algo até de contabilidade mesmo. E, por outro lado, a questão de avaliação de desempenho, de gestão de desempenho. Então, vê-se que há essas duas necessidades no mercado e vai ali se trabalhando, né, nessas duas visões de possibilidade de produto no mercado. E quando vai se fazer uma análise, ele até trouxe, né, como exemplo, assim, com forças de Porter, na época foi feita uma análise de concorrência, de concorrentes realmente dentro do mercado, e até um ponto interessante ali de virada de chave, né, pela decisão realmente do produto, da primeira hipótese, né, do produto, era que em uma conversa com um empresário italiano que tinha, né, trabalho no Brasil, que ele falava que ele não tinha, que ele tinha ali o produto dele e que dentro do produto dele ele tinha um módulo ali de avaliação de desempenho só para dizer que tinha, porque tinha gente que ia comprar dele só pelo fato dele ter aquele módulo, que não se via dentro do Brasil naquele período, e aí cerca de uns 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, é essa proposta de ter um sistema fácil, rápido e ágil para fazer uma avaliação de desempenho. Então, dali surge uma primeira necessidade, fala, não, vamos testar esse produto, vamos validar, isso aqui pode parecer uma boa ideia, a gente não tem ali, né, um mercado muito aquecido, pelo menos não nesse período, hoje as HR Techs já estão com o mercado mais aquecido, mas não se tinha tanto isso no mercado à época. E aí se tem a proposta, né, do Agile que eu comentei, da gente planejar, desenhar, desenvolver, testar, para a gente não investir, e a proposta não era, não, vamos desenvolver um produto, e a gente chega para o produto, vende para o mercado, vende esse produto, e aí a gente vê se as pessoas compram. Essa não foi a proposta desde o princípio seguindo a proposta, né, do Manifesto Ágil, a proposta do Lean, de realmente testar e validar se existe um mercado, construir um MVP e ir testando no mercado e ir melhorando com o passar do tempo, de forma a gente otimizar recurso e chegar no final realmente ali tendo um produto que o mercado ele já está comprando, né? Não é nem que ele vai comprar, é que ele já está comprando. E a gente começa ali até, né, com um primeiro teste de validação relacionado a isso, de lançar realmente uma página na internet com uma divulgação, né, de, ok, olha, você tem um jeito fácil, barato e efetivo de fazer a avaliação, entre aqui e faça a sua avaliação por esse software, você paga por avaliação realizada. E aí foi se vendo ali, né, à medida que as pessoas realmente clicavam e se cadastravam para aquilo, foi se vendo, não, realmente, eu nem tenho produto e as pessoas já estão se cadastrando para ter acesso ao meu produto. E aí a pessoa ela se cadastrava e ela era redirecionada ali, olha, ainda não temos, né, o produto para te entregar, mas já temos o seu contato. E assim que tivermos algo para te devolver, nós faremos contato, né? Então a gente já começa fazendo uma validação de que mesmo antes de ter um produto, a gente já tinha uma validação de mercado de que aquilo parecia uma coisa interessante para a gente investir e para a gente trabalhar em. À medida que vai se validando essa proposta de modelo de negócio, essa estrutura, vai se trazendo também a robustez de um planejamento de negócio. Então, caramba, realmente faz sentido a gente investir. Então, agora a gente investe realmente energia ali em mapear, né, quais são as atividades, qual que é a estrutura de custo. E tudo isso também envolve ali, né, o planejamento financeiro. Então, a gente estava falando desse planejamento, né, e começar a mapear quais são os canais que a gente tem, quais são os segmentos de cliente que a gente pode atuar, principalmente ali
porque com a Impulse em si, não se tinha, né, não se podia competir por causa das limitações da parceria, então tinha que ter uma segmentação de clientes de forma que o interesse de uma empresa não afetasse o interesse da outra, realmente as duas se complementassem, né? E a definição dessa proposta de valor, quais seriam ali os parceiros, os recursos que seriam investidos, né? Então começa-se realmente a trazer uma estrutura de negócio à medida que vai se validando, né, a existência ali do negócio. E conforme eu comentei, né, o planejamento financeiro, ele está muito dentro desse processo. E aí eu trago até um ponto do movimento Empresa Júnior, que eu falei que eu ia intermediar. Dentro do movimento Empresa Júnior, muitas vezes se era questionado sobre a meta financeira. Então, ele é um movimento empreendedor dentro das universidades e se faz ali o planejamento financeiro, né, de meta de faturamento, realmente, de número de produtos comercializados e etc. E muitas vezes ali para os estudantes eles ficavam, ai, mas por que que essa meta é importante, né? Por que que isso é relevante? E no fim a viabilidade da existência do negócio parte dali. Então é a partir do planejamento financeiro que se identifica realmente a viabilidade de colocar o negócio para rodar. Então, antes, por exemplo, né, da ideia Impulse Up realmente se tornar um negócio, foi feito todo um planejamento de viabilidade financeira, de mapear realmente quanto tempo de investimento seria necessário para a gente conseguir validar, por exemplo, uma primeira hipótese de produto. Então, para a gente desenvolver o primeiro MVP, a primeira visão que o nosso cliente teria, quanto tempo a gente precisaria, quantos desenvolvedores a gente precisaria, qual que era as pessoas que a gente precisaria para validar aquele modelo de negócio, né? Qual produção de conteúdo, como que a gente iria entrar em contato com as pessoas, tudo isso ele era feito um planejamento para analisar essa viabilidade e inclusive pelos founders, né, pelos fundadores, da identificação de quanto que a gente vai precisar investir até do nosso próprio bolso, né, nessa empresa, para a gente conseguir ali identificar se vai ser viável ou não. E um ponto sobre isso é interessante trazer a visão de cenários, né? A gente tem ali, quando a gente faz esse planejamento da viabilidade financeira, nem só no início do negócio, mas durante todo o andamento do negócio, é na visão pessimista, realista, otimista. Então, poxa, numa visão pessimista, caramba, a gente vai ter aqui esses 6 meses de investimento e a nossa previsão é não ter retorno. Então, a gente não vai ter retorno nesses 6 meses. Esses 6 meses aqui é só para a gente validar a hipótese. Ah, ok. E aí, se depois, no próximo ano, a gente não tem retorno, como que é essa nossa visão pessimista? Como que é a nossa visão realista, de realmente o que está mais adequado com o que a gente já mapeou de mercado? E numa visão otimista, como que a gente planeja o crescimento dessa empresa? Então, ter essas diferentes visões dentro do planejamento financeiro fazia total diferença para os próprios founders ali definirem, né, como que seria, como se daria até a estrutura de crescimento da empresa, como se daria a estrutura de validação, né, dentro do modelo de negócio como um todo. E aí, ok, né? A gente fez ali a validação do modelo, teve alguns testes, algumas validações, estrutura-se uma primeira proposta, faz-se o planejamento financeiro e a gente entra realmente na mão na massa. E aí ele é legal comentar que aí é o momento que eu entro também na jogada, né? Dentro ali do primeiro grupo realmente de contratações dentro da Impulse Up, já pensando nesse andamento do modelo de negócio, e a gente entra num momento de identificar ali realmente qual que é o fit que o mercado tem com o produto. Como que está esse fit, né? A gente está adequado? E aí, quando a gente coloca realmente para valer no mercado, como que é a resposta do nosso consumidor? O que que a gente precisa adequar? O que que a gente precisa ajustar dentro desse processo? E aí aqui um ponto bem importante, que é com relação à comunicação, à desburocratização. O grande ponto aqui é trazer realmente uma vivência de startup dentro da empresa, de forma que a gente consiga desburocratizar os processos e reajustar a rota de forma muito rápida. Então, o foco é dar o máximo de tração naquele primeiro momento para entender realmente a viabilidade do negócio. E então, a gente já começa a trazer um pouco de cultura, já começa -se a trazer um pouco mais de alinhamento de comunicação, de proposta, de valor mesmo
da empresa, né? E aí vem uma decisão estratégica também, né, que está junto com aquele planejamento financeiro, de ok, o planejamento dessa empresa é a gente lucrar, é a gente fazer mais dinheiro, pegar esse dinheiro e ter a caixinha, né? Ou realmente investir. De ali tudo que a gente faz, ele volta ainda para a empresa, para o crescimento da empresa, né? E a startup, ela vem bastante nesse período de vida da startup no processo de investimento. Então, tudo entra para ser reinvestido dentro da organização, e isso vem dentro do processo de novas contratações, contratações de outros sistemas, de dar robustez, de estrutura, de escritório, de material e etc. Então, tudo que a empresa ela produz, ela é para o próprio reinvestimento. Então, ela ainda não está no momento de dar lucro, né? E tudo isso perpassa o planejamento financeiro de como que isso é organizado para o funcionamento e para o crescimento realmente da empresa, que é o foco ali da startup, né? E aí acho legal trazer que a perspectiva de crescimento seguida dentro da Impulse Up é a proposta do triple, triple, double, double. Então, pensando ali nos 4 anos de vida da empresa, ali do primeiro ano ele triplica, no segundo ano, né, triplica de novo, no terceiro ano ele já dobra e no quarto ano ele já dobra, né, com base comparada ao primeiro ano de funcionamento da empresa. Então a gente vem seguindo essa proposta de crescimento, trazendo realmente uma visão de escalabilidade, de não, realmente a gente está validando, a gente está conseguindo crescer e a gente está conseguindo crescer num ritmo bom para conseguir espaço no mercado, conseguir trabalho, expandir, né, dentro desse mercado, validando o nosso ramo de negócio. Então, nessa perspectiva de crescimento, de reinvestimento dentro da própria empresa para possibilitar esse nível de crescimento. E aí a gente entra com relação à identidade, né, da organização. Então, conforme eu falei, nesse momento que vão entrando novas pessoas, a questão da identidade ela vai se tornando ainda mais forte, né, dentro do grupo, principalmente para a gente conseguir realmente ali, né, o MVP ele tem muito é a cola ali que vai unir as pessoas em torno ali daquela organização. Então, vem e surge de forma cada vez mais veemente a necessidade ali da gente ter uma missão, ter uma visão, ter os valores estruturados dentro da organização. E aí, trazendo alguns pontos, né, sobre isso. A missão em si, ela vem como uma proposta aspiracional mesmo, né, de propósito ali da organização, de para que aquela organização existe, né, qual que é a função dentro daquela organização. E isso vem lá do momento que estava sendo estudado também o a proposta de produto, né? Então, DP, avaliação de desempenho, para que caminho, né, a gente vai. E ali se via uma dor muito operacional do RH relacionado ao trabalho que uma avaliação de desempenho dava. Então, por exemplo, se eu fosse rodar ali uma avaliação em papel, que era o que muitas empresas faziam, e ainda temos empresas que fazem, eu sequer tinha aquele dado consolidado, então muitas vezes eu estava no papel, continuava no papel e morria no papel, né, aquela informação. O RH não tinha qualquer aspecto de gestão, o colaborador não via nada ser feito com aquilo, então não se passava de uma folha de papel. Algumas empresas já utilizavam ali o Excel, e mesmo no Excel tem-se o desafio do próprio Excel, relacionada à consolidação. Então, caramba, para eu rodar uma 360 no Excel, eu tinha que consolidar o que cada tipo de avaliador iria estar respondendo sobre uma determinada pessoa para fazer a consolidação, para o RH conseguir fazer ali uma configuração de forma que uma pessoa não pudesse ver o que a outra respondeu, para consolidar os dados, e no fim não se tinha esses dados. E nada era feito com esses dados porque não tinha quem gerisse essa informação. E muito tempo era perdido, muito tempo operacional, que muitas vezes era do RH, e até em algumas empresas do próprio CEO, da própria diretoria, quando não se tinha nenhum RH, e você tinha ali o CEO que tinha que fazer a gestão de toda aquela informação, não tinha uma operacionalização daquilo. E aí a proposta, né, ela vem como uma forma da gente ter um processo de gestão de desempenho mais ágil, então eu consigo fazer as coisas de forma mais rápida, eu
consigo validar, eu consigo implementar de forma rápida para eu conseguir fazer mais testes, eu consigo validar a minha proposta para eu seguir realmente expandir com o restante da minha empresa, então eu consigo trazer isso numa visão mais ágil. Ela é mais efetiva porque o RH passa a ter aqueles dados, o próprio colaborador passa a visualizar aquela informação, o gestor. Então, os dados eles conversam entre si em tempo real, e você tem um processo mais engajante, porque o colaborador vê que está sendo investido no processo de desenvolvimento dele, ele vê ali a coisa acontecendo, ele participa ativamente do processo, ele recebe o retorno daquele processo. E então, vem-se com essa proposta de trazer um processo de gestão de desempenho mais ágil, mais efetivo e mais engajante. Ainda pensando uma visão até operacional. Mas o grande ponto da crença por trás dessa missão é que esse processo de gestão de desempenho acontecendo de forma efetiva, realmente, né, ele é capaz de promover o desenvolvimento das pessoas. Então, a grande crença por trás da missão da Impulse Up é o desenvolvimento de pessoas. E a gente acredita que a gente traz essa proposta de valor com o processo de gestão de desempenho no geral, onde a gente consegue acompanhar a evolução do colaborador. Então, a missão, ela vem com isso do porquê a gente existe e qual que é a crença base. E isso é legal de trazer, principalmente porque é uma coisa que faz parte do dia a dia da organização. Então, realmente, no dia a dia, na vivência dentro da empresa, a gente vê que ali por trás de todas as crenças tem uma crença de desenvolvimento. Então, é uma cultura voltada para a experimentação, é uma cultura voltada para o estudo, para o aprendizado, é uma cultura voltada para o feedback, porque a nossa principal crença é que a gente, desenvolvendo pessoas, a gente desenvolve negócios, e tudo isso passa a caminhar de mãos dadas. Então, a missão, ela vem desde a origem do produto, e claro, ela vai se adaptando, ela vai passando ali por suas adaptações, por seus questionamentos, mas ela tem uma crença por trás, que é a crença do desenvolvimento. E aí ela vai até conversando ali com a perspectiva de visão, a visão mais até no sentido de crescimento. Comumente a visão é onde a gente quer chegar, normalmente até datada, né? Acho que aqui ela até conversa bastante com a proposta do triple, triple, double, double, que eu comentei, que é a perspectiva realmente ali de crescimento, né? Da empresa, ela tá sempre se expandindo. E a visão hoje, quando a gente pega alguns planejamentos estratégicos de outras startups, não se tem uma visão, porque muitas vezes a visão, e aí pensando também no modelo de negócio de uma startup, ela pode ser limitante. Então, eu posso ter um limite ali de crescimento realmente, né? Então, caramba, a gente queria crescer em 5 anos tanto. Só que, caramba, a gente já conseguiu fazer bem mais. Essa visão, ela já está obsoleta, né? Então, além dela trazer mais essa questão de revisão, muitas vezes ela pode realmente ficar desatualizada, né? E não estar condizente com a realidade e vivência da startup. Então, isso é um ponto que é importante trazer, da visão da startup de crescimento, dela não ter esse limitador, a visão passar a ser um limitador do crescimento da empresa, né? A visão ser realmente ali algo que vai estar realmente impulsionando e crescendo, né? E nem necessariamente uma startup tendo uma visão, mas sim ali um propósito, uma missão muito forte, que já puxa esse senso, né, de crescimento da empresa. E aí a gente entra nos valores, que é um ponto que eu acho bem legal de falar, que foi um processo de construção realmente de valores que foi bem legal. Normalmente, quando a gente vê valores dentro das organizações, e até trazendo realmente o olhar da psicologia organizacional, muitas vezes os valores eles são esposados, é aquele valor que fica lá na parede, né? No quadrinho que você olha de vez em quando, você fala, nossa, a gente até podia ser isso daqui, né? E muitas vezes as empresas trabalham com valores esposados. E dentro da Impulse Up, a gente fez um processo de construção dos valores de forma a realmente a cultura ela refletir muito do que a gente vive no dia a dia. E esse processo, ele foi realmente um processo de construção e ele nem foi, ele continua sendo, né? A gente tem muito essa visão de
de crescimento constante, de revisão constante. Então, o processo ele não está finalizado, né? Ele é uma, nós vivenciamos ele, mas lá no princípio, né, nós reunimos ali os founders, as duas psicólogas organizacionais ali do time e um dos membros dos colaboradores que entraram junto comigo e já estavam também lá e era uma pessoa que tinha bastante fit já com a empresa, que tem bastante fit com a empresa e faz esse trabalho de esmiuçar o que é a proposta de cultura. O que está, igual eu falei da questão do desenvolvimento, o que está no cerne, né, da nossa cultura, o que é a base do que a gente acredita enquanto valores, que é aquilo que realmente tem que ser os comportamentos compartilhados que todo mundo da empresa faz e vivencia no dia a dia, né? E essa era bastante a proposta. Então a gente foi esmiuçando ali quais são os pilares, né, dessa cultura, quais são os pilares do que a gente acredita. Dentro desses pilares, como que a gente traduz isso para o dia a dia? Então, como que a gente leva esses valores para a rotina de trabalho, para como a pessoa age no dia a dia ali na reunião com o cliente, quando não tem ninguém olhando, quando vai se comunicar com o time, quando vai executar uma atividade, né? Como que isso acontece? Então, a gente fez essa coleta, esse aprofundamento qualitativo e num processo de validação muito constante com o time. Então, monta-se, né, essa primeira estrutura e passa para o time. Time, e aí? Disso aqui que a gente mapeou, o que não está fazendo sentido para vocês? O que vocês não veem acontecendo dentro da empresa? O que vocês acham que deveria estar acontecendo na empresa? E a gente vai fazendo essa análise de fit mesmo, entre o que as pessoas querem, o que as pessoas veem que acontece, o que elas veem que precisa, né, estar presente na organização, e o que às vezes não está tão claro. E aí a gente já faz um processo de revisão com base nesses feedbacks, né, nessa construção conjunta, e a gente aplica o primeiro processo de avaliação de desempenho da Impulse Up, baseado na cultura e valores, para a gente entender realmente o alinhamento do time com relação à cultura e valores que a gente tem na organização. E a gente vivencia na organização. E a partir dessa primeira avaliação, a gente já consegue identificar o que não está tão claro no nosso dia a dia. O que às vezes o comportamento não está bem descrito, ou às vezes o que a gente não está fazendo que a gente deveria estar fazendo. Então a gente começa um diagnóstico de rotina da organização e começa a trazer intervenções e melhorias dos próprios valores, né, dos próprios comportamentos esperados. Aplica-se um segundo ciclo também de avaliação de desempenho baseado nos valores, e a gente segue fazendo esses ajustes relacionados à cultura, porque a gente entende que nesse momento de crescimento da empresa que a gente está vivenciando, essa cultura ela precisa estar muito clara para o time, para a gente manter as pessoas realmente com a cola ali da organização, né, associadas à organização. E isso tem muita relação também com o momento de pandemia. O mapeamento dos valores, ele vem ali no momento que a gente inicia a pandemia. A gente fala, caramba, a gente que trabalhava no escritório e agora a gente traz realmente uma proposta de trabalho remoto, né? Nem de home office, mas de trabalho remoto, apesar que a gente já tinha algumas pessoas trabalhando em modelo remoto e muitas vezes a empresa já sabia se adaptar àquilo, vem um momento de transformação que a gente precisa realmente revisar, né, toda a estrutura, todo o processo. Então, vai se fazendo essas adaptações e trazendo os valores como essa cola ali para esse momento de transformação da organização que estava passando por um momento e está passando por um momento, né, de pandemia que afeta de todas as formas, né, a organização também. Então, essa missão, essa visão e esses valores vem falando bastante da identidade que a empresa traz e se propõe a ser, dando a cara. Qual que é a cara da Impulse Up, né? O que a Impulse Up acredita, onde que a Impulse Up quer chegar. E aí a gente vai realmente solidificando o que é esse novo negócio, né, que surge. E nessa jornada, a gente vem trabalhando ali até com a proposta do próprio Triple Triple Double Double, com metodologias de acompanhamento, de como que a gente acompanha e mensura a estratégia que a gente está adotando, né? A gente está indo pelo caminho certo? Qual que é o caminho ali que está trazendo o resultado que a gente precisa e o resultado que a gente espera? Principalmente, a gente trabalha com duas metodologias e elas hoje são usadas em paralelo dentro da organização, que são os OKRs e os KPIs. Os KPIs, eles são
aqueles indicadores, aquelas metas da execução da rotina de trabalho. É o feijão com arroz que a empresa precisa fazer. Comumente ali destrinchado por áreas, então cada área ali tem mais ou menos a sua padronização de KPIs, com base no que a área precisa entregar para a empresa, para que a empresa possa continuar rodando. Então, o time de suporte tem os KPIs de resposta de abertura de chamado, o time de sucesso do cliente, o time que eu faço parte, ele tem ali as metas de renovação, ele tem ali as metas, né, de faturamento por cliente, ele tem ali as metas de implementação de projeto, de satisfação de projeto, que são os indicadores do dia a dia, né, do trabalho. Já o OKR, ele vem para, além de eu deixar a empresa rodando, eu cresço a empresa. A perspectiva do OKR é trazer a escalabilidade. É ele realmente trazer ali um sonho, um objetivo comum e compartilhado, destrinchar como que a gente mensura esse sonho para operacionalizar ele e ir puxando esse crescimento da organização. Então, eu vou realmente trazendo ali, né, puxando a cordinha e falando, não, a gente vai crescer. O KPI ele mantém a gente caminhando bem, garante ali que não é um balde furada, e o OKR ele vem realmente ali para a gente crescer a empresa na perspectiva da startup. Então, a gente vem usando essas duas metodologias em paralelo para o acompanhamento dos resultados dentro da empresa. E aí um ponto também trazendo da visão do ágil, do Lean, que é a questão do acompanhamento disso. Não adianta só eu ter lá os indicadores e eu chegar no final do ano e eu olhar para eles e falar, nossa, não deu bom, né? É realmente do acompanhamento. Então, isso envolve revisões periódicas. Hoje a gente atua com ciclos trimestrais de KPIs e OKRs para ter esse acompanhamento frequente, cíclico e rápido do acompanhamento dos resultados da organização, tanto do feijão com arroz, tanto do crescimento. Além, é claro, das revisões anuais de planejamento, onde tem um tempo maior ali, né, de se preparar para o ano seguinte e para todos os desafios que esse ano seguinte, né, traz consigo, e também com o processo de crescimento a longo prazo da empresa. Por exemplo, com a nossa visão, ela está se expirando agora esse ano, então a gente começa um processo de repensar toda essa estrutura de visão de onde queremos chegar. Então, essa revisão é o que permite retraçar a rota e a gente identificar, caramba, aqui não está funcionando. Apesar dos acompanhamentos mensais, trimestralmente, realmente é quando a gente sente e fala, caramba, isso aqui a gente precisa mudar a rota, isso aqui a gente já dá para puxar um pouquinho mais, já dá para cobrar um pouquinho mais, e a gente realinha essas expectativas de crescimento e de rota mesmo que a organização vai puxando. E aí, trazendo um pouquinho de indicadores, né? Eu cheguei a dar alguns exemplos, mas eu trouxe aqui até os quatro pilares ali que podem ser utilizados, né? De financeiro, de rentabilidade, faturamento, realmente, né? Mercadológico, de satisfação de clientes, de até processo, né? De renovação com o cliente, churn, etc. De processos, então, execução de tarefas, entregas realizadas e aprendizado ali com o viés de gestão de pessoas, de crescimento, desenvolvimento, retenção de talentos, movimentações internas, crescimento de carreira, tudo isso ali relacionado às pessoas e o aprendizado interno que a organização vai gerando, né, de gestão de conhecimento também. Então, são 4 pilares ali que é possível utilizar para mapear bem esses indicadores de acompanhamento e crescimento da organização. E podem servir como pilares. E aí, trazendo um pouquinho de tomada de decisão, né? Esses indicadores, eles vão indicar realmente ali, né, para qual decisão, para onde a gente está indo. Igual, semelhante lá à matriz SWOT, por exemplo, que definiu ali um spin-off do novo produto. E aqui eu quero puxar de novo o produto, que é um ponto que faz toda a diferença dentro da nossa jornada, que é a construção do produto a partir do feedback do cliente. Então, lá em meados do início, né, da Impulsiap, lança-se um produto na sua primeira versão, e à medida que o cliente vai interagindo com esse produto, ele vai gerando insumos para o nosso time com relação a melhorias. E a partir do momento que a gente vai tendo cada vez mais clientes
clientes, a gente vai tendo cada vez mais feedbacks, a gente vai entendendo o que que a gente precisa priorizar de acordo com o termômetro do próprio mercado. E a gente vai desenvolvendo o nosso produto com base na necessidade do nosso cliente. Então, esse Product Market Fit, ele vai ali sendo composto, né, por esse relacionamento com o cliente de parceria, de construção conjunta, de eu construo aquilo que eu te entrego a partir daquilo que você me entrega e me devolve a partir da sua experiência com o meu produto, com o meu serviço, com o meu processo. Então, sempre nesse sentido de retroalimentação, e no planejamento também de investimentos, contratação, despesa, estrutura, todas as decisões que vêm a partir desse relacionamento com o cliente que garante a sustentabilidade financeira do negócio como um todo. Eu quis bastante trazer esse círculo, porque ele traz ali uma visão realmente do ciclo de planejamento estratégico com aqueles pontos que eu comentei até agora. Então, eu mapeio, por exemplo, né, começando pelos resultados desejados, eu mapeio ali quais são os resultados que eu almejo alcançar, eu entendo ali como que eu vou chegar lá por meio das minhas estratégias, então eu realmente mapeio, né, o que que eu vou fazer, qual que é o meu plano de ação. A partir que eu sei qual que é o meu plano de ação, eu vejo como que eu mensuro esse sucesso, quais indicadores eu uso, eu executo, né, e eu mensuro isso realmente, eu alcanço esses resultados, eu identifico com esses indicadores ali onde eu cheguei, e eu mapeio como que eu posso melhorar. E aí eu desenho novamente ali quais são os meus objetivos de melhoria, quais são os resultados que eu espero alcançar. E eu vou fazendo isso ciclicamente ao longo de toda a vida da organização. E cada processo que a gente tem internamente, ele vai acontecendo dessa forma, mapeando ali o que a gente precisa melhorar, a estratégia que a gente vai traçar, como que a gente vai mensurar, né, os resultados que a gente alcançou e dentro desse ciclo de planejamento e replanejamento, né, de revisão de rota. E aí trazendo um pouquinho dos desafios atuais. Quando a gente vai falando desse processo de crescimento da organização, de escalar a organização e ir trazendo, né, triple, triple, double, double e continuar crescendo, vão surgindo os desafios ali próprios de dores de crescimento e pontos que a gente vai aprendendo com a jornada, né, com os desafios do dia a dia. Um dos pontos que é interessante trazer é sobre a proposta de crescimento, né, da organização. Ela exige também um processo de comunicação com a pessoa, com o nosso cliente, com a nossa persona. E lá, quando a gente fez, né, o mapeamento do planejamento estratégico e a gente identificou uma dor operacional e a gente foi interagindo com aquele cliente, a gente foi coletando aqueles feedbacks com aquele cliente, a gente foi entendendo que a dor do RH, ela é mais estratégica, ela é realmente de como que eu consigo, num viés estratégico, para além do tempo em planilha, para além da consolidação dos dados, como que eu consigo ser um RH estratégico e conseguir promover um desenvolvimento do meu time, promover o engajamento do meu time, envolver as pessoas da minha organização, para que elas realmente estejam ali dentro da organização envolvidas com aquilo, né? Que elas acreditem na organização, no propósito da organização e estejam ali dispostas a se desenvolverem dentro da organização, desenvolvendo o negócio, bem como si mesma. E isso vem uma mudança, né, no posicionamento de mercado que a empresa vai tendo. Então, a gente começa com uma visão operacional de gestão de desempenho, o nosso foco é facilitar, é te tirar das planilhas, é reduzir as horas com o processo, e o nosso ponto, ele passa a ser estratégico, de realmente chegar no colaborador final e desenvolver aquelas pessoas de forma a aumentar o engajamento, de forma a melhorar o clima organizacional, de forma a diminuir ali a taxa de turnover, né, da organização, e dando dados e permitindo que o RH faça a gestão, né, desses processos e desses dados, né, e transforme ali isso realmente em tomadas de decisão, em direcionamentos estratégicos. E tudo isso nesse movimento, né, de mudança de posicionamento no mercado, isso vem muito como a gente se comunica. E o marketing ali, ele passa a ser um desafio para a gente, quando a gente passa a olhar para o marketing e a gente fala, ele não está indo no ritmo que a gente precisa para a gente continuar crescendo. E esse reposicionamento dá uma balançada também em como
como a gente já se relacionava com o cliente, que a gente tem que reinventar esse relacionamento com o cliente na rotina da organização. E esse desafio de marketing, ele vem junto com algumas tomadas de decisão de contratação, por exemplo, de um marketing generalista, que, a princípio, não consegue gerar a atração que a gente precisa, e a gente perde força, perde a pessoa desse marketing generalista, e a gente fica sem uma liderança dentro do time de marketing, e a gente entra num desafio de pessoas e de talentos, para a gente conseguir ter uma referência de marketing, a gente conseguir ali atuar em frentes que a gente necessita. E aí entram estratégias e tomadas de decisão, como, por exemplo, o nosso marketing ele não está gerando aquilo que a gente precisa no momento. Então, a gente precisa pensar estratégias e alternativas, porque a gente precisa crescer. Então, o que que a gente vai fazer para crescer em paralelo com enquanto o marketing caminha? Então, cria-se novas frentes de atuação dentro da empresa, por exemplo, a área de outbound, a área de parcerias, que a gente começa a angariar ali outros recursos e outras fontes de renda, que é um investimento dentro do planejamento estratégico da organização. A partir do mapeamento dos indicadores que não está caminhando da forma como a gente precisava, a gente traça uma estratégia para a gente conseguir revisar a rota e fazer a coisa acontecer da forma como a gente precisa. E essa visão, né, do planejamento estratégico da área de marketing, ela vem ali, como eu falei, né, num processo de questão de pessoas também, com a perda de uma pessoa, a ausência de uma nova liderança, uma pessoa para encabeçar esse projeto de marketing, e entra ali realmente na busca por talentos no mercado, que hoje é um desafio para empresas em crescimento, de encontrar realmente esses talentos e conectar com esses talentos sobre qual é a necessidade diante do mercado. E aí eu aproveito para fazer um jabazinho básico. A gente está sempre com vagas abertas, então sempre está tendo esse espaço, né, dentro da Impulse Up, porque realmente o time está crescendo e o time continua crescendo e vai continuar crescendo de uma forma muito rápida. Então a gente está com várias vagas abertas, então o nosso time de suporte está com vaga aberta, o nosso time de sucesso do cliente está com vaga aberta, a área comercial está com vaga aberta, a gente tem inúmeras vagas abertas, depois eu vou deixar o link do LinkedIn aqui no chat, mas também se você aí que está assistindo se identificou com o que eu contei até aqui e vê como uma oportunidade de fazer parte dessa história, eu acredito que faça muito sentido entrar, conhecer um pouquinho mais, depois fazer um contato comigo também, com a Cami, ela tá aí, acho que a Cami até pode colocar no chat o link, se ela já quiser organizar, mas para fazer realmente esse crescimento do time, essa busca por talentos que estejam alinhados com a nossa cultura, que tenham as competências necessárias para fazer parte desse sonho, é um desafio constante na busca de talentos. E tudo isso, né, que eu tinha comentado sobre a missão, visão e valores, se relaciona com essa questão do crescimento do time. À medida que a gente vai tendo mais pessoas, né, dentro da organização, vai se tornando cada vez mais desafiador fazer a transmissão dessa missão, dessa visão, desses valores, dessa história de empresa para esses novos colaboradores, né, para essas novas pessoas que entram. E o desafio de crescimento, quando ele é um crescimento ainda mais acelerado, isso vai trazendo um desafio grande nessa transmissão. Então, a própria missão, por exemplo, ela passa por um momento de questionamento, onde a gente olha para ele e fala, caramba, a gente está olhando, na nossa missão a gente fala tanto do desenvolvimento do colaborador, a gente fala tanto da gestão de desempenho, mas hoje o nosso trabalho ele tem sido muito voltado para o RH em si, para as pessoas do RH, para os administradores do sistema, que fazem a gestão dessa informação. E às vezes a gente pode estar pecando ali em chegar para o usuário final e realmente fazer aquele sonho de desenvolvimento acontecer. Então, a própria missão ela vai passando por questionamentos, a visão, conforme eu falei, né, da questão de às vezes a startup nem ter uma visão, né? Qual que é a nossa perspectiva de crescimento, né? Como que a missão ela não é suficiente de dizer ali qual que é o nosso sonho, o que que a gente quer alcançar e como a gente precisa crescer para alcançar aquele sonho. Então, a visão ela entra como um ponto fundamental de ser questionada e revisada de se realmente ela está fazendo sentido. E os valores muito no processo de fortalecimento da cultura, de quando a gente fala dessas novas pessoas entrantes, dessa sensibilização, dessa comunicação, desse jeito de fazer Impulse Up, né? Que é um desafio muito grande quando você está numa empresa em consolidação, em crescimento dentro do mercado. Por aqui eu encerro a apresentação dos pontos que eu tinha mapeado enquanto história
de Impulse Up e desse planejamento estratégico, como tudo isso esteve por trás, e abro para vocês, para a gente comentar, tirar dúvidas, trocar uma ideia mesmo sobre o processo de planejamento estratégico, da vivência que vocês têm e etc. Combinado? Giovana, Mariana, se quiserem fazer alguma pontuação também ali entre a minha apresentação e perguntas e etc., fiquem à vontade. Muito obrigada, Liz, pela sua apresentação. Vamos ver aqui umas perguntas no chat. A Camila mandou, quem tiver interesse, o link para as vagas no chat. Alguém tem alguma pergunta para fazer para eles? Para a gente responder. O Eduardo Melo mandou aqui no chat. Tem uma agência de marketing. Existiria a possibilidade de parceria? Possibilidade a gente tem todas. Acredito que sim, Eduardo. É da gente conversar, entender realmente o modelo de parceria. Eu vou colocar meu LinkedIn aqui no chat, e aí você pode me chamar por lá. E a gente troca uma ideia, a gente conversa um pouco mesmo, eu te passo ali para a pessoa que é realmente encarregada do processo de parcerias da Impulse Up, tá certo? Eu vou deixar aqui também que quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, a gente pode trocar uma ideia depois também, sobre whatever que vocês quiserem, a gente conversa por lá. Mas já mandei aqui no chat o LinkedIn. Só de aproveitando também, eu vou mandar o LinkedIn da própria Impulse Up, caso vocês tenham interesse de conhecer Isso. mais e etc., para além do link das vagas em si. Uhum. Ele comentou também aqui que o OKR e KPI é muito bom, são muito bons. Sim, a gente tem se identificado bastante com essa estrutura e tem ajudado bastante a gente realmente a diferenciar o que é aquilo que a gente precisa entregar no dia a dia e o que a gente precisa entregar para a gente crescer. Então, antes a gente utilizava somente, né, os OKRs, e a gente começou a dividir porque a gente estava percebendo que o OKR ele não estava servindo ao propósito que ele é pensado, né, de crescimento realmente da organização. Então, a gente fez questão ali de separar para ter bastante clareza de o que é o dia a dia e o que é o crescimento. Então, acho que esse foi um ponto bem relevante ali, que fez bastante diferença quando a gente começou a trabalhar com eles em separado. É legal. A Isabela Antunes mandou aqui. Como você vê que a experiência na empresa júnior influencia o seu trabalho na Impulse Up? É legal essa pergunta. Olha só, olha só. Então, totalmente. Eu acho que a influência ela é muito direta mesmo. Foi assim um grande diferencial até no próprio processo de contratação, né? Quando eu estava sendo chamada, foi um diferencial eu ser da empresa júnior, pela experiência que eu já tinha. Então, mesmo ali, não estando formada, ainda estando ali, acho que eu estava na época meu terceiro ano, com quarto ano de graduação, a psicologia são 5 anos, e e ali o meu gestor me chamou e eu já tinha experiência com negociação com o cliente, eu já tinha experiência com o cliente, eu já tinha experiência com pesquisa, eu já tinha experiência com gestão de desempenho. Então eu já tinha um know-how muito grande que o próprio Movimento Empresa Júnior me trouxe. E recentemente, aí, ao longo desse ano, eu fui promovida à liderança dentro do time de sucesso do cliente, e eu acho que ali o processo de adaptação à posição de liderança, ele foi muito, mas muito facilitado pela experiência de liderança que eu tive dentro do Movimento Empresa Júnior. E então, dentro do MEG, e aí eu vi ali que qual empresa júnior eu fiz parte. Eu fiz parte da Praxis Consultoria, a empresa júnior de psicologia aqui da Universidade de Brasília, que trabalha com consultoria em gestão de pessoas. Então, eu já tinha um conhecimento bem específico de gestão de pessoas, da área da psicologia, tive experiência na área comercial, né? Então, isso trouxe ali a área de sucesso do cliente, trata direto com o cliente, então isso fez toda a diferença. Mas nesse momento de crescimento de carreira, quando eu estava na posição de alinhar outras pessoas, de desenvolver outras pessoas, eu já olhava aquilo
muito menos pânico. Eu acho que realmente ali quando você fala da zona de pânico, zona de desafio ou zona de tédio, eu realmente fui colocada na minha zona de desafio. Mas talvez se eu não tivesse tido essa experiência antes, se eu não tivesse ali passado por vários trancos e barrancos durante a empresa júnior para aprender determinadas coisas, determinadas formas de se comunicar, de se portar, de tocar um processo, de revisar, de dar um feedback, etc., que provavelmente seria bem mais desafiador, daria uma penada bem mais. E então eu acho que a experiência, no geral, ela fez bastante diferença, principalmente no viés prático, de eu precisar de bem menos tempo para rampar. Eu fui a primeira pessoa dentro do time de sucesso do cliente, então eu entrei, a área nem existia. Nossa. Eu tinha um pipeline com ali, não vou lembrar a quantidade de clientes na época, mas vamos dizer ali, sei lá, uns 30 clientes no meu pipeline, e eu simplesmente não tinha processo, não tinha nada, era mato, literalmente. E o meu gestor ele virou para mim humildemente e falou: Elis, você é especialista, você tem relacionamento com o cliente, você entende de gestão de pessoas, vai na tua, entendeu? Eu falei, que ótimo, vamos lá. E a experiência do Movimento Empresa Júnior já fez toda a diferença, porque realmente ali eu estava entrando e era um mundo totalmente novo. E eu acho que principalmente com relação à experiência com o cliente, foi um ponto muito diferencial. Porque o relacionamento com o cliente ele é bem desafiador e ele exige competências de inteligência emocional, de negociação, de comunicação, que são muito fortes. E dentro do movimento Empresa Júnior, se trabalha muito as competências do futuro, né? Principalmente de soft skills, de como se relacionar, como se desenvolver, como estudar sozinho, como se virar, como resolver problemas, e tudo isso fez muita diferença na rotina mesmo de trabalho e ainda faz. Hoje eu ainda quando eu entrei eu só referenciava a Praxis e o MED de forma geral. Hoje eu já estou aí completando meu terceiro ano de Impulse Up, então acaba que muita coisa eu já referencio com experiências na Impulse Up. Mas eu não estaria aqui hoje se não fosse a minha experiência do Movimento Empresa Júnior, com certeza. O Hiron tinha perguntado, Hiron, não sei, mas tinha perguntado sobre como que foi o meu treinamento também, lá na Praxis. Nossa. O processo dentro das empresas júniores é bem particular, de empresa júnior para empresa júnior, né? Mas eu fiquei 4 anos, quase 5 anos na Praxis. E, assim, o processo ele é bem de aprendizagem, assim, mão na massa, de você ter um problema e você vai, pensa como que você vai resolver, você busca no histórico, você busca pessoas, você puxa um professor, puxa um pós-júnior ali, né, que já foi da empresa júnior e que agora já saiu, já está no mercado, e você busca referências para a resolução de problemas. Então, foi bem assim mesmo a jornada de desenvolvimento, de se ver diante do desafio, e uma aprendizagem bem prática. Estou diante de um desafio, como que eu vou resolver, as pessoas que eu tenho ao meu redor, que eu posso usar para me apoiar ali, como a gente gostava de dizer, em ombros de gigantes, e caminhar e conseguir resolver o problema e ir evoluindo. Então, foi bem, bem prático, assim. Essa empresa júnior também aceita alunos de ADM, já que quero me especializar em RH. A Praxis não, a Praxis ela pega realmente só alunos de psicologia da Universidade de Brasília, mas a gente tem empresas júniores em diversas universidades, até para além da Universidade de Brasília. No próprio curso de administração da UNB tem a ADM, e Isso. dentro da ADM tem o braço de gestão de pessoas, de recursos humanos lá dentro também. Tanto interno, né, de quem faz as ações de gestão de pessoas dentro da ADM, mas como serviço também, porque não deixa de ser um braço da administração. Então, se você for da UNB, já recomendo, pode entrar no processo seletivo da ADM, eu aprovo. E se não, também dá para procurar dentro da universidade em si, para fazer parte entender ali se tem uma empresa júnior, se não tiver também, dá para abrir, então tem como a gente agilizar. É. Isso mesmo, como a Elis falou, tem a empresa júnior do curso, quem tiver interessado, DM Consultoria, então pode procurar nas redes sociais, no Instagram do curso também vai ter, com certeza eles vão divulgar quando abrir processo seletivo, não sei se está aberto por agora, se vai abrir. Acredito que no próximo semestre deve abrir. Quem tiver interesse, é só se inscrever. Alguém tem mais alguma pergunta? Acredito que não.
Bom, então vamos finalizando a palestra de planejamento estratégico e agradecemos a Elis pela participação na nossa nona semana acadêmica. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail e também estarão disponíveis em seus ingressos no Simpla em até 24 horas, para aqueles que permaneceram 75% do tempo da palestra. Também lembramos que mais tarde e amanhã também teremos mais atividades da semana acadêmica. Participe da nossa campanha de solidariedade. Nessa edição, a instituição beneficiada será a Ampare. Estamos aceitando doações de cestas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas M e G. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, Bar Lavento e Fazenda e Mercado Malunga. Muito obrigada, Elis. Opa, Obrigada a vocês, obrigada pela atenção, pela participação, pelas perguntas. Conforme comentei, fico aí à disposição também para contatos, caso queiram trocar uma ideia depois, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, boa noite, pessoal.